nós temos uma geração nova de pregador chegando e isso é algo que se mantém, né? Uma geração chega, deixa o seu legado e de repente vem uma geração nova. E quando a gente fala de uma geração nova, geralmente essa geração de pregadores, a atual, ela acaba meio que perdendo um pouco o valor da simplicidade e da humildade, né? Que hoje é comum, às vezes, você ver uma disputa de pregador para ver quem prega mais, ver quem tem mais agendas, etc, etc. Qual que é a visão que você, como pregador novo e também integrante dessa atual geração, tem sobre essa ação de jamais menosprezar o próximo, jamais pisar em quem é pequeno? Yang, o problema não é crescer. O problema é querer pisar em quem ainda não cresceu. Nossa. Deus Uau. tem de fato crescimento para as nossas vidas. Mateus 13, 31, olha a comparação que Jesus fez. Jesus disse assim, ó, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. Esse Yes. texto, a primeira vez que eu li, ele me pegou, porque qual é o sentido de comparar o reino dos céus, que é algo grandiosíssimo, Com grão. ilimitado, indescritível, com o menor grão da face da terra, porque é o menor de todas as sementes. Aí eu parei para analisar o texto e eu entendi que Jesus não estava se referindo a tamanho aqui, porque ele não usa a palavra tamanho. Se de fato ele falasse que o reino é do tamanho do grão, ele estaria falando algo desconexo. Mas ele disse que o reino é semelhante. E quando ele diz que o reino é semelhante, ele está se referindo à espécie do grão. Ele está dizendo, ó, acontece algo na espécie do grão que também acontece no reino dos céus. E o que seria? Aí ele responde no 32 dizendo, embora seja a menor de todas as sementes, um dia cresce e se torna maior que todas as árvores. É Jesus dizendo, no reino, nas minhas mãos, tudo começa pequeno, nada começa grande. Mas, assim como tudo começa pequeno, nada permanece pequeno para sempre. O problema é que tem algumas pessoas que não podem crescer um pouco, que já querem pisar e que ainda não cresceu, Yang. E se esquece que toda a igreja grande teve o seu começo, todo grande Yes. pregador teve o seu começo, todo grande projeto teve o seu começo, todo grande podcast teve o seu começo. E nós precisamos guardar esse princípio, porque o mesmo Deus que exalta é o Deus que abate. É por isso que Deus tem parado o crescimento de muitos aí. Muitos têm um Uau. auge, muitos se destacam e de repente, cadê fulano, cadê ciclano? É porque o mesmo Deus que levanta é o Deus que abate. Nós precisamos orar sempre para que Deus guarde o nosso coração da soberba. Porque o Uau. crescimento que Deus tem para nós precisa estar alinhado ao nosso coração e à nossa essência. E você acredita, por exemplo, que essa pessoa que pisa em quem é pequeno, o cara que pisa em quem é pequeno, ele é um cara que perdeu a memória de quando ele também era pequeno? É alguém que se esqueceu que também Sim. teve um começo? Com toda certeza. Essa conversa pode nos trazer duas lições principais. A primeira, não despreze o começo de ninguém, porque você não sabe o crescimento que Deus trará a essa pessoa amanhã. E o Uhum. segundo, quando você crescer, lembre-se de onde você saiu. Uau. Porque o Deus que levanta é o Deus que também abate. Eu acho que é por isso que um dos motivos, isso é uma interpretação, que Jesus mandou aquele paralítico levar a cama junto com ele. É Jesus dizendo, eu tô te colocando de pé, eu tô mudando a sua história, mas leva a cama para você se lembrar da onde eu te tirei e da onde você saiu. Leve a cama para você hoje se conscientizar que você está andando, mas não esquecer de quando você sempre esteve deitado. E você só está andando e só está de pé Uau! porque eu acreditei em você, porque eu te vi, porque eu te achei. É isso. Qual é a maior lição, por exemplo, que se a gente fosse equiparar, vamos supor, qual é a lição valiosa que o começo tem e quando você está grande você não percebe? O que que você aprendeu lá atrás que às vezes o tempo ou um crescimento ele faz você esquecer? Eu acredito que o maior perigo do crescimento é nós nos acomodarmos e Ah, deixarmos de lado a dedicação que nós tínhamos no começo. Porque no começo todo mundo se ora esforça mais, mais, é. lê mais, estuda mais, se prepara mais. Isso é um grande perigo, é uma grande sabotagem. Você crescer e você se achar bom o suficiente para perder alguns princípios e prioridades que você tinha no início. Eu me lembro daquelas 10 virgens que 5 levaram azeite e 5 não levaram. Por que, que as outras 5 não levaram, Yang? Porque elas acharam que o azeite que elas tinham era Era suficiente. suficiente. O problema é quando eu acho que eu tenho Uau. unção suficiente, prego o suficiente, canto o suficiente, palestro o suficiente, dirijo o suficiente, e aí eu me esqueço de preservar o azeite que eu tinha no início.
Essa é a nossa oração, para que Deus resgate essa sede nos nossos corações, na nossa geração de hoje. Sim, esse perfil, por exemplo, lembra muito de Saul, né? Como não falar de Saul quando a gente fala justamente sobre a pessoa que teve um crescimento, e esse crescimento, de certo modo, fez a pessoa esquecer, né, de quando ela foi escolhida, de quando ela começou e etc. Qual a lição que a gente consegue extrair de Saul e Davi? Cara, Davi, ele era alguém que carregava a presença de Deus e a priorizava acima de tudo, né? Uhum. Quando a gente olha o momento em que Deus levanta Samuel para ir até Belém de Judá ungir Davi como o próximo rei, houve um momento crucial que contribuiu para que Deus tomasse essa decisão. Foi quando Saul, ele abdicou da obediência. Ele deixou a obediência de lado e começou a fazer as suas próprias vontades. E enquanto no trono tinha alguém que estava priorizando as suas vontades, no pasto tinha alguém que priorizava a vontade de Deus. Enquanto no trono tinha alguém que estava ignorando a voz de Deus e as ordens de Deus a ele, no pasto, no campo, escondido de tudo e de todos, tinha alguém que o seu coração estava dizendo que eu perca tudo, mas que a sua presença permaneça sobre mim. Então, isso é fundamental para que nós venhamos viver os propósitos e as promessas de Deus, que nós venhamos priorizar a vontade dele, o que ele tem para nós, e entender que maior do que posição, maior do que cadeira, maior do que holofote, é a intimidade que nós temos com Deus. Quando você falou aí, Lucas, por exemplo, sobre promessas, né? Eu fico pensando, promessa é algo que é incrível, porque às vezes, na maioria das vezes a promessa ela sempre vai na contramão da realidade. Tipo assim, pô, o menino que não sei, um escravo, por exemplo, no Egito, virar governador. Um menino que cuida de ovelhas pro seu pai Isso é virar poderoso. rei. Parece que de fato a promessa sempre vai na contramão da realidade. Yang, Deus não faz promessa natural para ninguém. Uau. Guarda isso. Deus é Deus das promessas absurdas. Essa frase ela é muito poderosa. Deus é o Deus das promessas absurdas. Quando você olha para a Bíblia, você vai encontrar algumas promessas que, humanamente falando, eram absurdas. Como Deus promete para uma mulher de 90 anos que ela ia gerar uma criança? Como Deus promete para um pastor de ovelhas desconhecido que ele ia ser rei de Israel? Como Deus promete para Gideão que com 300 guerreiros em uma guerra, Deus ia conceder vitória para eles? Todas essas promessas, humanamente falando, são absurdas. Mas sabe o que é o maravilhoso? Deus cumpriu tudo. Sara gerou, Davi reinou, Gideão e os 300 tiveram vitória, porque Deus ele trabalha exatamente na contramão da nossa lógica. Por isso que tem algumas pessoas, Yang, que acabam desacreditando de algumas promessas que Deus lhes faz. Porque a promessa de Deus nunca vai combinar com a minha realidade. Se eu parar para fazer uma conta e eu analisar a promessa que Deus tem para mim com a minha realidade, a conta não fecha. Talvez tenha alguma mãe, alguma mulher nos assistindo que recebeu a promessa de ser mãe e ela está dizendo, como que eu vou ser mãe se eu sou estéril? Talvez tenha alguma mãe nos assistindo que recebeu a promessa de ver os filhos no altar e está dizendo, como que os meus filhos vão para o altar se eles estão perdidos no mundo? Talvez tenha algum jovem pregador nos assistindo dizendo, eu recebi a promessa que Deus vai abrir as portas para mim, vai me levar para os 4 cantos da terra pregando. Como que isso vai acontecer se ninguém sabe o meu nome? Só que aí eu vim liberar aqui hoje, Yang, para alguém, que o Deus que fez a promessa é o Deus que vai se responsabilizar em cumprir a promessa. O Deus que. Eu vou até parar. O Deus que fez a promessa é o Deus que vai se responsabilizar em cumprir a promessa. Nós precisamos apenas Uau. fazer 2 coisas: crer na promessa e caminhar em destino da promessa. Porque não basta eu receber uma promessa, Yang. Eu preciso me dedicar a essa promessa. Você entende isso? Porque tem gente que recebe a promessa de que as portas irão se abrir, mas ele não se prepara para esse momento. Tem gente que recebe a promessa de que Deus vai fazer dele um grande empresário, mas ele não se dedica a essa promessa. E aí as coisas não vão acontecer. Eu aprendi uma coisa, Yang, o preparo antecede a oportunidade. Uau. Deus já preparou todas as oportunidades que ele tem para mim. Agora é o meu papel e a minha função me preparar para isso, para que Deus olhe para mim e me veja preparado para viver o que ele tem reservado para minha vida. Ou seja, a promessa ela existe, ela é real, mas ela vai te encontrar quando você estiver preparado para viver a promessa. Deus só faz promessa para quem se movimenta.
Deus só faz promessa para quem se Nós movimenta. precisamos Boa, nos movimentar boa. em direção a essa promessa e nos preparar para ela, né? Davi recebeu a promessa de reinar, mas não assumiu o trono no outro dia. Ele construiu toda uma bagagem até que de fato a promessa se cumprisse, se concretizasse. Então talvez nós estamos falando aqui para pessoas que têm promessas extraordinárias, promessas absurdas. E essa é a palavra que eu deixo para alguém. Se mova em direção à promessa, se prepare para o cumprimento dela. Porque se Deus falou, ela vai acontecer.